Salve, salve galera, bem-vindos ao segundo episódio do Sevencast. Ele está começando agora e hoje vamos falar de um tema muito massa que é gestão de conteúdos para vendas de infoprodutos. Quem não conhece ainda o Sevencast, é um podcast da 77 Digital Marketing, que é uma aceleradora de negócios focada em lançamento de infoprodutos. A gente já fez vários lançamentos e ainda estamos fazendo muitos lançamentos, já fizemos grandes lançamentos como 6 em 1, né, o famoso 6 dígitos de faturamento em um dia. Tivemos alguns lançamentos que não deram muito certo, que foi o tema do episódio passado, e nesse episódio aqui vamos falar da gestão dos conteúdos, né, para a venda de infoproduto, seja para um lançamento ou seja para um funil perpétuo. Eu sou o Breno e quem está comigo aqui é a Gabi, que também trabalha no 77 Digital Marketing. Fala um pouquinho mais de você para a galera aí, Gabi. Bom, prazer estar aqui, pessoal. Eu sou a Gabi Lobo, sou coordenadora de conteúdos da 77, então eu fico responsável por toda a programação de conteúdos, tanto da 77 como de todos os nossos clientes. Legal. Então, o tema tá bem legal hoje. Já vou pedir aí, se você está seguindo a gente no YouTube, já deixa seu like, se inscreva, porque isso aqui não é para mais. A gente vai trazer experiências do campo de batalha. O que acontece nos lançamentos, as coisas que dão certo, as coisas que deram certo. Vamos ter convidados especiais para os próximos episódios. E tá só começando, né, Gabi? É muito legal. A Gabi que organiza toda a parte de conteúdo, né, da maioria dos lançamentos que a gente faz ou das vendas dos infoprodutos. E fala um pouco de algum caso aí, Gabi. A gente estava até comentando antes de começar, né, que é um produto que a gente vende de um grande produtor, que é o foco em engenheiros. Ele trabalha com engenheiros, o nicho dele, e tem sido bem legal os resultados dele, sempre entre os mais vendidos da Hotmart. E eu queria que você falasse um pouco para a galera da estratégia de conteúdos, né, que a gente começou do zero, ele nem tinha Instagram e agora já está bombando forte nas redes aí, e isso com certeza contribui nas vendas, né? Sim, com certeza. A gente vê que teve um movimento de... Há um ano atrás, a questão dos conteúdos era muito diferente do que é hoje. Antes a gente entendia que talvez a gente pudesse terceirizar, delegar, fazer mais de peças gráficas, e aí a gente viu que isso não funcionava. Que hoje em dia a gente precisa muito da parceria do cliente para a criação desses conteúdos para realmente ter um resultado no momento de venda, né? No caso desse cliente em específico. Então, a produção de conteúdos, ela é infinita, né? Eu sempre comento nas nossas reuniões semanais que esse cliente em especial, assim, são de 4 a 5 posts por dia. Claro, é um exemplo fora da curva, que ele tem muito material para isso, para vocês entenderem a importância de criação de conteúdo de uma forma contínua. E aí, quando a gente pensa durante o lançamento, né, aí a gente vai mudando as estratégias, vendo de acordo com cada período do lançamento para adaptar os conteúdos para que façam mais sentido, sejam mais chamativos e tudo mais. Então, a gente percebe, né, é importante falar, é uma coisa que a gente faz esse trabalho aqui na 77 de conscientizar o cliente da importância dele contribuir com o conteúdo. Porque, assim, a gente entende da estratégia, a gente entende da organização, do planejamento, mas o conteúdo, né, o espírito do conteúdo é só o expert, a pessoa que está ali no dia a dia trabalhando constantemente com isso. Sim, até tem caso, né, da gente ter pego alguns clientes e a gente no começo era inexperiente, né, mais de um ano atrás, aí um ano e meio atrás, quando a gente estava começando a lançar infoprodutos mesmo, a gente pegou alguns clientes que achavam que isso era trabalho da agência, né? Como a gente tem time de design, time de criação de conteúdos, de copies e tudo mais, os clientes achavam alguns que era obrigação nossa da agência, que então a pessoa era aquele tipo de parceria, né? Que eles só tinham curso, né? Alguns clientes só tinham curso e achava que todo o resto era por conta da agência. E a gente, né, no começo era inexperiente e acabamos fazendo um pouco disso, só que nós vemos claramente diferença quando o expert ele põe a mão na massa mesmo, né? Porque ele conhece o público, né? Ele ou ela é o próprio expert que conhece o público e outra. A comunicação passa a ser mais verdadeira quando você está falando você mesmo para o seu público, né? E, bom, você Sim. falou desse caso aí, que são 4 postagens no Instagram por dia, é isso? E você, É, é que, você é que sente alguma assim, diferença hoje disso para quem não posta muito, não publica tanto conteúdo, não cria tanto conteúdo?
Eu sinto total, né? Principalmente você cria uma interação maior com a sua audiência, você gera muito mais valor, porque você está sempre dando muita informação. E quando você visita um perfil que tem esse excesso de conteúdos, te dá um sentimento de segurança, né? Você vê que a pessoa é autoridade, que ela consegue tratar sobre o assunto. Uhum. Então, assim, claro, esse nosso cliente, ele segue uma estrutura que eu acho fundamental, ele separa, por exemplo, em séries, né? Então, séries de dúvidas sobre a carreira do engenheiro. Então, ele faz 20 posts a respeito disso e a gente vai dividindo nos dias. 20 dúvidas sobre a plataforma, aí vai dividindo também nos outros dias. 20 dúvidas sobre os concursos. Então, ele faz algumas séries, porque mantém o padrão, isso facilita no modo, né, no template, você ter algo pronto, e só vai mudando o conteúdo. Então, ele até tem cada vez mais, né, Brena, a gente percebe, até que na 77, né, acho interessante a gente comentar, que a gente precisa pensar em formas de processualizar a produção de conteúdo. Porque se fica, conteúdos aleatórios, não dá muito certo, você não consegue produzir em massa. Então, a gente sempre tem que partir de todo, de algo maior, e dele extraindo pequenos fragmentos para que a gente consiga postar constantemente. Isso em todo e qualquer negócio, né? Uhum. Independente do nicho, do ramo, a gente consegue pensar em um todo, em algo maior, em um conteúdo de 1 hora, por exemplo, esses nossos vídeos, né? O podcast, depende do lugar onde você está vendo, ele é uma coisa muito mais longa, de até 1 hora. E dele a gente consegue extrair conteúdos pequenos que a gente vai postar no Instagram, e tudo mais. Então a gente tem que pensar nessas formas de facilitar. Aham. E como que, assim, vamos falar para a galera, o pessoal que não sabe ainda, não tem uma estratégia bem definida de conteúdo, ou seja, quem é uma agência ou quem é um expert, ele tem um produto próprio. Quando o primeiro contato seu com o cliente, independente de qual seja quem entra na 77 aqui, a gente vai fazer, vamos falar de lançamento. Vamos fazer um lançamento. Sim. Como que é o cronograma? Como que é o passo a passo desde o seu primeiro briefing com esse cliente até o momento que ele vai de fato lançar, né? Que a gente vai abrir carrinho. Eu aqui sou do time do tráfego, né? Então eu converso bastante com a Gabi porque é a partir dos conteúdos dela, de quem interage com esses conteúdos, que eu estou criando minhas listas de remarketing, né? Para chamar para a semana de workshop e trazer para a lista. Mas tudo começa com conteúdo, né? Com a distribuição de conteúdos. Fala um pouco como que é esse passo a passo aí, essa régua na linha do tempo. Então, quando a gente tem um primeiro contato com o cliente, o primeiro passo é definir qual rede social faz mais sentido você estar presente. Então, faz sentido você estar presente no Instagram, no Facebook, no YouTube, aonde que o seu negócio tem mais força. Essa é a primeira definição, né? Então, a gente definindo isso, a gente consegue para os próximos passos. O segundo passo é a definição da persona. Então, a gente percebe cada vez mais que as pessoas têm muita dificuldade, né? Se falar, qual o perfil de pessoas que mais compram o seu serviço ou produto, as pessoas sempre falam, tem de tudo, É mas na sempre assim, realidade a né? gente tem que. Serve para todo mundo, Sempre tem serve para de todo tudo. mundo. Deixa aberto aí a Todo. segmentação. E a galera do tráfico adora. É. E isso, tanto os conteúdos que a gente produz, quanto quando for trabalhar na parte de tráfego, ajuda muito a gente ter essa percepção. Muitas das pessoas, como eu falei aqui, elas não têm essa visão. Então, o que, que a gente pode fazer? Algumas alternativas. Dar uma olhada nas informações do próprio Instagram, do próprio Facebook, dos dados demográficos, para entender qual que é o público que tá mais propenso a ser convertido. Mas a gente tem que abrir um pouco e pensar um pouco mais fora da caixa, né? A gente não pode se limitar a sexo, idade, região. A gente tem que pensar em comportamentos, quais filmes as pessoas gostam, quais Interesses, séries elas né? assistem, os interesses, os comportamentos, para a gente até no momento de produção de conteúdo lá na frente a gente conseguir fazer uma coisa mais diferenciada para nós, mas a pessoa vai sentir, tipo, muito, que é uma coisa muito individual, né? Ela nunca vai imaginar que às vezes eu vou estar oferecendo algo que não tem nada a ver na cabeça dela com algum outro interesse e você vai lá e surpreende de alguma forma. Então, eu acho que a definição da persona ela tem que ser bem fora da caixa, você tem que pensar de um jeito geral. Não é uma tarefa fácil, as pessoas elas têm certa dificuldade, mas é um trabalho necessário, que faz muita diferença quando a gente for falar principalmente de lançamento. Sim, Então,
Pode concluir, pode terminar. Não, pode falar, pode falar. Não, que nisso, uma dúvida que até eu tenho, né, eu estava falando ontem com um grande amigo meu aí, é o Marcelo Pinazza, a gente até citou ele no último episódio, é um grande gestor aí, também está nesse mundo digital agora. No começo, assim, o que é mais importante? Você, na sua opinião, a gente gerar conteúdo, por exemplo, eu estou começando agora, estou começando um infoproduto, eu faço conteúdos mais amplos e deixo a audiência escolher, né? Eu vejo dentro de tudo que eu falo, a audiência vai se identificar com algum desses fatores, né? Algum desses conteúdos, né? Dessas vertentes de conteúdo que eu falo, ou eu já foco desde o começo naquilo que eu sou melhor e para atrair essas pessoas, apenas essas pessoas, e aí repelir quem não está interessado nesse tipo de assunto, né? Então, resumindo, um conteúdo mais amplo para iniciar, para começar, ou já direto ali na música? O que você acha? Eu acredito, quando eu falei aí da persona, né, a gente já imagina alguém que tem o produto em andamento, né? Então, se você já vendeu o seu serviço, infoproduto ou produto físico mesmo, você talvez já consiga fazer essa definição da persona. Agora, nesse caso, que não tem ainda uma audiência formada, na minha opinião, é preferível pegar temas mais amplos para você ter essa interação e conseguir entender melhor a necessidade dessa sua audiência. Então, a partir desse momento, querendo ou não, né, todos os conteúdos, por exemplo, que você trata no seu próprio Instagram, eles são relacionados, né? Não é tipo receita e tráfego, não são coisas diferentes, né? Então, a esse ponto. Então, como são coisas relacionadas, eu trabalharia com um todo e através de interações, tanto nos próprios posts como nos stories, entender melhor a necessidade. Porque tem muito disso, né, Brena? A gente acha que, nossa, a gente é super bom em tráfego, vou compartilhar sobre isso. Mas às vezes a dor da pessoa está em outro ponto que você não consegue ajudar tão bem quanto. Sim, e então, tem eu que acho ser que relacionado, precisa. né? Para você também não ficar falando de coisas que você só sabe superficialmente. E isso serve até para coisas simples. Por exemplo, como fazer arroz. Vamos supor que fosse isso que eu for ensinar. Tem várias formas de ensinar diferente. E aí você vê qual que a audiência aceitou melhor. Sendo que você, no fundo, está ensinando a mesma coisa. Só que você está ensinando de diferentes óticas. É diferente... Que nem quando a gente está fazendo um lançamento nicho de emagrecimento. A gente fez muitas copies e muitos criativos, no fundo é o mesmo produto, só que a gente vê que algumas abordagens funcionam mais do que outras. Quando a gente fala meta do ano, emagrecer, é diferente de você simplesmente chegar e falar tudo que estão falando de emagrecimento para você está errado. Então são dois tipos de comunicação e uma delas deu mais certo que a outra. E é lógico que a cara do expert faz muita diferença nisso, né? Para uns, uma ótica vai servir mais, para outros, outra ótica vai servir mais. Então, aqui falando de alguém que é gestor de tráfego desde 2014, né? Não tem conclusões se não tiver testes. Não adianta achismos, né? A gente vê muito dos nossos clientes e produtores que a gente trabalha. Faz isso que é o que eu acredito que o meu público mais gosta. Tá, a gente pode fazer isso, só que vamos fazer isso em mais 15 variações? Porque às vezes você descobre coisas que você não sabia antes, né? Coisas que as pessoas aceitam, comunicações que elas aceitam que você, na sua opinião, poderia ser, nossa, nunca que isso aqui vai converter. E aí o custo por lead às vezes está metade daquela outra comunicação que você fazia antes, né? Que você acreditava que era a certa. Então é teste, né? Teste. É que a gente sempre acha que a nossa opinião é a que reina, né? Só porque eu gosto desse jeito que todos vão gostar. Mas Exato. A internet, ela prova que é muito o contrário disso. Então, por isso, justamente, concordo totalmente com o que você falou. A gente tem que fazer testes, tanto na produção de conteúdos orgânicos, tanto quanto a gente for falar de anúncios, né? Que a gente tem que testar vários criativos, várias copies, enfim, para ver aquilo que gera um melhor resultado. Bom, eu vou continuar aqui os pontos, né, que a gente estava falando quando faz um briefing com o cliente. Eu já falei do passo de definir a melhor rede social para o seu negócio e a parte de definição da persona. E aí, quando a gente já tem esses dois pontos prontos, a gente entra numa parte da definição do conteúdo. Então, hoje, aqui na 77, principalmente, a gente trabalha com uma planilha que ela é sempre adaptada de acordo com a necessidade do cliente, mas que eu acredito que dá muita clareza para os conteúdos. Porque a gente consegue dividir
com relação a séries, né? Igual eu já tinha falado desse cliente em específico que tem as séries de dúvidas. Então a gente consegue organizar as datas, fica muito mais visual e também consegue mesclar a questão de vídeo, de foto, vai ser uma frase. Com isso, você vai conseguindo desenhar muito melhor essa programação. Com Então, se certeza. inicialmente você não tem uma audiência, faça de acordo com a sua própria percepção. Aham. Mas, ao longo do tempo, né, quando tiver... A gente não está falando aí de 1 milhão de seguidores. Se tiver 500, você já consegue medir o que essas pessoas que estão lá estão interessadas em saber. E a partir de faça uma boa quantidade de conteúdos. Por exemplo, faça um mês de conteúdos contínuos. Passado esse período, comece a interagir mais e entender o que as pessoas, se elas estão gostando daquilo que está sendo compartilhado, se elas gostariam que fosse de outra maneira, se tem algum conteúdo complementar que elas estão sentindo falta. E a Uhum. partir desse momento, vai modelando essa produção de conteúdo. É, Eu e até, acredito que essa é... até por falar dessa planilha sua, quem tiver no YouTube vai estar na descrição, a gente vai deixar o link aí se você quiser baixar essa planilha que a Gabi usa, né? Lógico que, como ela disse, ela Sim, personaliza, dependendo do cliente, tem alguma personalização, alguma coisa diferente ou outra, mas em geral, essa planilha que é usada, a gente vai deixar no link. E se você tiver no Spotify, Apple Music ou qualquer outra rede ouvindo a gente, vá até o Instagram da 77 Digital Marketing e manda um direct pra gente, fala, eu quero a planilha de conteúdos. A gente te envia e você pode começar a usar. Agora, um negócio legal que a gente estava falando sobre começar, né? Às vezes começar um Instagram e tudo mais. Você usou uma estratégia, né, para o seu Instagram profissional e a mesma que eu estou usando agora, que funciona muito e é legal falar para o pessoal, que é fazer anúncios patrocinados. E você pode investir o mínimo por dia, é isso pelo menos que eu estou fazendo e já tem dado resultados, né? E eu vou compartilhar um pouco o que eu faço e aí depois você fala também como você está fazendo, tá? sim, com Basicamente, como certeza. eu falo de tráfego e ensino isso, eu estou fazendo alguns stories patrocinados, né, para alguns públicos ali que fazem sentido, falando com tráfego, se você está com um problema em vender seu infoproduto, se você tem qualquer dúvida desse tipo, eu te faço um desafio, segue eu no Instagram e me manda sua dúvida por direct que eu vou responder de graça. E aí você não tem ideia, quem está ouvindo aí, não tem ideia o tanto que funciona isso. É lógico, você tem que fazer vários stories, né, testar ali qual vai ser a mensagem melhor, mas as pessoas estão sim começando a me seguir e já chegam com uma dúvida. E aí só o fato de eu responder uma dúvida gratuitamente, a pessoa fica muito feliz. E é muito legal isso, de gerar valor mesmo. E aí o que eu tô fazendo, até um teste que tá rolando e tá dando muito certo, a pessoa entra no meu Instagram e manda dúvida, a primeira coisa que eu faço, eu respondo com um vídeo, dando boas-vindas, chamando a pessoa pelo nome, porque realmente eu entro no Instagram dela, vejo o que ela faz, eu realmente estou me importando com ela. E aí depois que eu me apresento, eu respondo a dúvida ou por áudio ou por texto, e eu não tinha ideia o tanto que isso ia gerar. Inclusive, pessoas já estão perguntando se eu tenho curso de tráfego, porque uma vez que está resolvendo a dor da pessoa, né? E aí ela começa a ver seus Uhum. conteúdos, e os conteúdos é meio que uma prova, né? Ela vê, você tirou a dúvida dela, e ela fala assim, será que esse cara é bom mesmo? Aí vai e vê no feed você falando sobre, no meu caso, tráfego, você falando sobre o conteúdo que você manja. Então você começa a criar autoridade automaticamente e também o gatilho de reciprocidade, né? Você está ajudando a pessoa e também criando autoridade, ela vai considerar você sim na hora que ela precisar de um curso daquele produto, né? Daquele assunto, quero dizer. Sim, E não, com certeza. Eu fala um pouco acredito do que que você como você está fazendo essa sua. cada vez mais, né, a gente percebe que as distribuições orgânicas, tanto em Facebook quanto em Instagram, elas estão reduzidas. Então, uma alternativa é a gente sempre investir nesses meios, mesmo que seja um pouquinho, para dar uma certa movimentada. Eu também parti dessa ideia, né, dos stories, convidando as pessoas para seguir. Confesso que até já te copiei, Breno. Ontem já subi falando para tirar as dúvidas, que eu achei uma É ideia isso. incrível, até para ver mesmo. Eu tô sempre eu tô numa fase de testes, na verdade, né? Quando eu falava só, eu fazia algumas chamadas relacionadas ao marketing digital, eu convidava para me seguir, isso já funcionou. Isso já funcionou bem. Eu fui, né, se a gente for falar de número aí, de uns 250 para 750 seguidores em uns 2 meses, investindo bem pouquinho. Uhum. Então, se a gente pensar aí ou em um investimento maior, né, ou até a longo prazo, a gente percebe que a gente consegue ter resultados.
Então, essa estratégia de pedir para seguir, né, é importante a gente falar, é porque a gente já está abastecendo nosso Instagram com muitos conteúdos de valor. Então, não é algo simplesmente, me segue aí, mas você convidar para é seguir uma resolver uma dor dela, né? Não é só falar, segue aí, é nóis. uma reciprocidade mesmo, porque se a pessoa, ela começando a te seguir, você está gerando conteúdo de valor. E uma outra alternativa também é fazer os anúncios direcionados para os próprios conteúdos que já estão sendo compartilhados lá, né? Então, para você já ir criando uma lista de pessoas que viram o seu vídeo, que se envolveram com as suas Belo publicações, ponto. esse já é um passo que ele deve ser trabalhado, né? E que vai ajudar quando a gente começar a falar do lançamento. Esse é o primeiro passo de lançamento, se distribuir conteúdo, é meio que você achar o seu público, né? Você encontrar a sua audiência, encontrar aquelas pessoas que realmente vão gostar do seu conteúdo, vão assistir. E aí, quando você chama essas pessoas para a lista de e-mail, é muito mais fácil do que já começar chamando para a lista e às vezes pegar pessoas que não eram para estar ali e tudo mais. Nós como aluno do Érico, né? A gente fez o curso e tudo mais, ele fala bem disso, né? O primeiro passo é essa distribuição de conteúdos. Sim. Sem E sombra de dúvidas, né? Tá, e aí agora como você faz para organizar, postar todos os dias? Como você consegue? Você usa alguma ferramenta? Eu sei, né? Mas fala para o pessoal como parte dessa organização. Eu sei que você usa duas ferramentas, né? Fala um pouco delas. Sim, eu trabalho com duas. Antes de entrar nesse ponto, eu só queria também ressaltar uma dúvida que as pessoas têm muito. Eu tenho que postar todos os dias, tem que ser 2 por dia. Eu não gosto de nada, uma receita muito pronta. Eu só gosto de passar a ideia de que você tem que postar o máximo que der. Uhum. Entendeu? Então, se você conseguir se organizar para postar todos os dias, ótimo. Se você conseguir 2 por dia, tá ótimo. Mas se para você é uma coisa muito sofrida, tá difícil de começar, comece com uns 3 por semana e isso vai aumentando, né? Vai progredindo com o passar do tempo. Sim, sim. A consistência, sim, faz muita diferença. Eu vejo pelo meu perfil, ele é profissional, mas é um perfil pequeno, mas você já vê que o postar frequentemente, fazer stories frequentemente muda tudo, muda muito. Uhum. Então, isso é uma coisa que é fundamental passar. E para programar, né, para fazer o planejamento faço na planilha, mas para programar, eu normalmente uso o estúdio de criação. A gente pode colocar o link aqui, né, na descrição também para facilitar para vocês. Uhum. O estúdio de criação, ele é uma ferramenta do próprio Facebook, então é uma ferramenta gratuita, você consegue agendar tanto no Instagram quanto no Face, e ele possui ainda alguns relatórios, que são além daquilo que a gente tem acesso. Então, ele é bem decente, bem funcional, ele é básico, mas resolve super esse incômodo de ter que postar, né, toda vez sentar e postar. Então, você já consegue programar a longo prazo. Para alguns clientes, como esse cliente que a gente falou, que tem uma demanda maior, então exige um pouco mais de um visual melhor, né, uma organização melhor de relatórios mais diferentes, que vê a longo prazo, né, porque o estúdio de criação, ele vê um prazo tipo, de 30 dias de relatório. Esse outro que eu vou falar, ele é uma coisa muito maior, você vê desde quando começou a conta, então você consegue ter uma análise muito melhor do perfil. É o MLabs, então eu estou usando ele tem um custo, não sei dizer exatamente quanto tá, depende muito 15, 20 da reais por quantidade de mês, né? contas. É baratinho. Mas ele é bem tranquilo, sim. E ele, nele, né, um outro diferencial é que nele eu consigo agendar stories, o que eu não consigo no estúdio de criação. Então, eu agendo stories, no próprio stories eu consigo colocar link, consigo colocar aqueles stickers, enfim. Ele me ajuda bastante e tem o visual dele bem bom, eu consigo ver o calendário todo completo, eu consigo me organizar muito melhor por ele. Legal. Quando tem um excesso de informações. Então, assim, quem está começando, comece no estúdio de criação até criar o hábito, e depois, quando vê necessidade, passa para o pago, MLabs, ou devem ter muitos outros aí que funcionam tão bem quanto, aí precisa fazer maiores pesquisas, mas esse foi muito indicado para mim e atende todos os meus requisitos. E esse lance de terceirizar também conteúdo, você tinha comentado, entra um pouco nessa questão dessas ferramentas, deixar tudo programado. Você não precisa terceirizar, às vezes você fala, porque, não tenho tempo. Você pode pegar uma sexta-feira e deixar toda a sua semana programada, né?
E eu levo tão a sério isso de terceirizar, que às vezes a pessoa fala, puxa, mas eu não sei fazer imagem, eu não sei fazer imagem bonita, eu preciso de um designer, eu não tenho designer. Para de arrumar desculpa, porque a gente aqui tem É muito designer e eu faço os mimimi. meus próprios posts. Eu também. Mesmo a gente tendo um designer foda aqui, um cara fudido, Rufão, que uma hora ou outra vai ouvir esse episódio também, eu faço meus posts, porque não dá para ficar terceirizando o meu conteúdo a todo momento, né? E quase nunca, porque só eu comunico com a minha audiência. Não É adianta aquela coisa. fazer um post muito bonito, mas que não é meu, que não sou eu, sabe? Não, e também esse domingo, por exemplo, só para vocês entenderem, eu sentei 1h30, eu consegui programar tudo de uma semana, eu consegui gravar vídeo, editar vídeo, eu faço os meus posts no 1h30? Canva mesmo. Nossa, aí você também tá de 1h30. Caramba, demora um pouco Juro. mais que isso. Não, que assim, os meus conteúdos, eles são um pouco mais curtos, né? Tem Fala uma seu outra, Instagram eu aí tento, facilito, Fala seu Instagram, pessoal. Gabi, Ah. vou falar, @Gabi com Y, BOBBOMKT. Quem Sigam quiser dar lá, uma que eu posto conferida, muitas coisas. segue lá, segue a Gabi, confere lá. A gente vai deixar na descrição tanto do podcast aqui, né, quanto no YouTube, não interessa onde você estiver vendo, vai estar os nossos Instagram e o da 77 Digital Marketing também, para vocês seguirem e terem acesso a mais conteúdos e ficarem por dentro dos próximos episódios, de tudo que a gente está fazendo, né, acompanhar nosso dia a dia, como são os lançamentos. Agora a gente está no meio de um lançamento razoavelmente grande, pode se considerar. E sempre estamos, né? Sempre tem alguma coisa rolando interessante aí. Tem. Mas legal. Manda bala. Não, eu ia começar a falar a respeito dos criativos para os lançamentos em si, né? Você acha que tem algum outro ponto que a gente tem que falar antes ou pode partir para esse Parte para o lançamento tema? aí, que eu acho que é o que o pessoal mais se interessa. Bom, quando a gente pensa, a gente já pensou então nos conteúdos que eles têm que estar rodando constantemente, mas a gente tem que pensar em uma linha quando a gente vai começar os lançamentos. Então, a princípio, sempre tem um período de antecipação que é para a gente formar a lista. Eu vou dar o exemplo de um que eu tive até uma reunião ontem, então vou me basear nele. Por exemplo, a gente vai ter 2 semanas aí para captação de leads e a isca vão ser 2 e-books. Então, para isso, eu vou ter que pensar em criativos, chamativos, para que as pessoas se interessem em cadastrar e receber esses e-books gratuitos. Então, a gente já começa um trabalho de formação da lista. Depois, a gente entra em um segundo passo, que é a captação para os CPLs, que é aquela semana, né? Hoje, muita gente denomina uma semana, né? Semana do Instagram, semana do YouTube, enfim, tem as semanas que são semanas de conteúdos gratuitos. Então, a gente tem todo esse processo de fazer e quando a gente fala em criativo, né, a gente tem variações aí de vídeos, peças gráficas, enfim, a gente tem que fazer, como o Bruno havia falado, a gente tem que estar o mundo, assim, cada vez mais, porque a gente, para realmente entender o que faz mais sentido. Se é mudança, às vezes é só mudar uma cor, ou às vezes é a mudança da foto, enfim, tem muitas variáveis que a gente tem que estar disposto a testar para conseguir sempre, nunca chegar à perfeição, né? Mas sempre ter melhores resultados, ter um custo menor. Não existe anúncio perfeito, né? Então não existe. É uma criação contínua. Então, a gente tem os criativos nesse período pré-CPL, né? Para captação, para que as pessoas participem dessa semana, dessas aulas. Enquanto elas estão participando, a gente tem que trabalhar uma questão de remarketing aí, né? De pessoas que se cadastraram, mas não estão assistindo às aulas por algum motivo, então sempre lembrar de que está rolando a semana, para elas participarem, e durante a semana ainda dá para pegar, né, alguns leads que não foram obtidos anteriormente, mas que tem a possibilidade de ver a aula ali, que a aula é gravada. E depois... Só um adendo, até nessa estratégia que você falou do e-book, é bem importante deixar claro que o e-book o mínimo do seu orçamento você vai fazer com isso, né? Porque o principal é chamar chamar a pessoa para a semana do lançamento. O e-book é mais uma forma, como se você estivesse distribuindo um conteúdo de certa forma e vendo quem está quem está interessado. Até porque o lead do e-book em geral, ele é mais barato do que para se inscrever numa semana. Mas os esforços porque maiores... você está oferecendo algo, né? É legal deixar claro que os esforços maiores de tráfego e tudo mais é para inscrição na semana. O que é o que importa, né?
de fato. Sim, com certeza. E aí, quando a gente pensa na abertura do carrinho, a gente faz os criativos e os anúncios também pensando nessa parte de remarketing, né? Breno, você me ajuda aí nesse quesito de remarketing, de tráfego, mas eu acredito que seja basicamente isso. Quando a gente abre o carrinho, a gente tem que impactar aquelas pessoas que se cadastraram na lista, mas ainda não efetivaram a compra. Então, a gente tem que estar sempre trabalhando. Aí entram criativos que a gente trabalha escassez, enfim, Exato. em todo esse período também, pensando nas dores e nas transformações da persona, né? Então, é que a gente consegue conquistar ao máximo a atenção e fazer com que essa pessoa tome uma ação, que seja um cadastro, que seja uma venda. Então, a produção de criativos, assim, espero que tenha ficado clara, mas é que são muitos processos e são muitos criativos em cada uma das etapas. Então, Sim, mas acredito que de modo geral deu para entender assim a estrutura, né? Os temas que a gente tem que pensar em cada momento. Claro que sim. tem coisas que acontecem ao mesmo tempo, né? A captação e o remarketing podem acontecer no mesmo tempo, mas só para ter uma ideia geral de É como essa até, programação. até pôr um asterisco ali, asterisco tráfego, aquela letrinha pequena para você ler lá no fundo, do que você falou, né, do remarketing. Tem que ter um conteúdo diferente para atacar esse remarketing. O que seria atacar esse remarketing? A pessoa chegou na página de vendas. Você pode fazer isso tanto para a página de vendas quanto para quem chegou no checkout. Isso logo que você abre o carrinho de lançamento. Você tem que fazer um remarketing um dia, então você vai pegar quem foi até a sua página um dia atrás, você tem que fazer um remarketing para quem chegou 2 dias atrás, 3 dias atrás, e aí sempre separado, né? Você vai mostrar uma comunicação para quem passou no primeiro dia, aí 2 dias depois a pessoa vai ver outra, daí 3 dias depois a pessoa vai ver outra, e o que são essas outras? Você pode ir quebrando objeção e colocando depoimento cada dia, desde o primeiro contato da pessoa com a sua página de vendas, cada dia você trabalha alguma coisa diferente. Seja um depoimento, seja uma quebra de objeção, seja um bônus que você vai estar oferecendo ali no anúncio, né, que você vai estar reforçando o bônus, ou seja um gatilho da escassez, que você vai estar falando últimos dias, últimas horas, tantos por cento da vaga preenchido, se seu curso tiver limitação de vagas. Então, esse é um remarketing bem feito quando a gente fala de quem chegou na página de vendas, né? E aí tem outras formas de remarketing, né? Desde quem foi até a sua página de inscrição, ou quem já está na sua lista de e-mail, ou quem já visualizou o vídeo seu. São infinitas listas de remarketing, e aí os criativos, né, essa gama, essa diferenciação, essa quantidade de criativos ajuda muito nisso, para você testar junto com as listas de remarketing, né? Então, são testes cruzados aí que a gente vai fazendo e tirando conclusões. E aí, quando você tira uma conclusão, um vencedor, você escala isso, põe mais dinheiro lá, né? O famoso otimizar, né? Você diminui o que está Uhum. trazendo menos resultado e aumenta o investimento naquilo que está trazendo mais resultado. Que isso é o princípio número 1 do tráfego. O que você vai vendo que funciona em um lançamento, você replica para os próximos, né? Então, cada lançamento você consegue adquirir mais aprendizado sobre aquilo que funciona com a audiência. Uhum. Então, sempre, são constantes testes, porque às vezes a gente acha que vai converter determinada peça ou determinada auto e a gente se surpreende e vê que é algo totalmente diferente daquilo que a gente tinha imaginado. A Então, performance não tem nunca achismo, né? ache, nunca ache que a sua ideia, assim, que aquilo que você acredita é o que manda no momento de decisão da sua audiência. Legal. Acho que E, é bem bom, essa linha. a gente está chegando no fim aqui. Você queria deixar antes de eu te fazer uma outra pergunta, você queria deixar, se fosse para ter os três principais insights, assim, principalmente de quem não tem uma estratégia muito bem definida de conteúdo ainda, fica na dúvida, puta, faço isso, faço aquilo, que seria? Se você não souber, eu ajudo a completar, eu dou minha opinião também. Bom, começa com aquilo que você tem hoje. Eu acredito que as pessoas elas têm muito medo de começar, elas querem o perfeito, quer que tudo seja maravilhoso, mas você precisa começar a gravar os vídeos do jeito que dá, fazer as peças do jeito que dá, senão você não sai do lugar. Então comece com aquilo que você tem hoje. O segundo ponto, faça um planejamento. Se a gente não se planeja, não faz de um jeito que fique visual, que fique organizado, fica muito difícil dar continuidade.
Então esse é o segundo ponto que é fundamental, assim, organização acima de tudo. E acredito que o terceiro a partir de você ouvir a sua audiência, né, para você conseguir entender aquilo que faz sentido para dar os próximos passos, você precisa entender aquilo que faz mais sentido, a necessidade das pessoas, né? A gente acabou de bater na tecla aí dos testes e tudo mais. Então a gente está aberto a ouvir, porque às vezes a gente está tão no processo, a gente só produz e não vê, não consegue ver se aquilo está gerando valor, se a pessoa está feliz com aquele conteúdo, fica muito focado, né? Fica muito dentro da caixa. Então a gente tem que abrir e ouvir o que os outros dizer para ver se a gente está realmente no caminho correto. E se não tiver, não ter medo de mudar, né? A gente não precisa ter E medo de defina mudar, fazer muito bem seu avatar diferente. também, né? Esse é um ponto bem importante também. Sim, Que tem que ficar verdade. 4 dicas, Fundamental. então. E aí, para terminar, então, eu queria pedir para você indicar alguém que você recomenda no Instagram, no YouTube, sei lá, alguma rede social, indicar uma pessoa que vai agregar para quem estiver ouvindo nós aqui. Bom, hoje em dia eu estou acompanhando muito a Gabi Ferreira. Ela tem o Gabi Ferreira Blog e o Gabi Ferreira Marketing. Ela é uma pessoa que eu gosto bastante do formato dos conteúdos, do jeito que ela organiza todas as informações no feed, as informações que ela passa nos stories. Uma pessoa que ultimamente eu estou acompanhando, eu sou de fases, cada hora eu acompanho uma pessoa em específico, mas ela é uma pessoa que estou gostando bastante, ela trata de assuntos bem relevantes nesse meio digital. Legal. Eu vou indicar o Gary Vaynerchuk, para quem não conhece, é o Gary V. E ele vai um Ah, é pouco na muito bom. contrapartida do que você falou. Ele é totalmente a favor de um feed desorganizado e foda-se tudo. É, Mas é questão de gosto e testar a audiência, né? E aí, cada um, cada um. Isso não é, eu acho que um grande ponto. Ah, tem que fazer assim, eu tenho que fazer assim. Cada um segue Não, com o seu dela próprio assim, eu estilo, né? até reparei ontem, não é organizado tipo foto, peça, não é isso, Sim. mas Tem uma lógica, né? os tons combinam, Ah, aquela tá. coisa meio feminina, né, que a gente acha fofo, mas ela não segue um padrãozinho assim. Legal. Então, Gabi Ferreira e Gary V, para quem não fala inglês, também tem um Gary V Brasil, que a galera, o time dele do Brasil aqui pega e traduz os conteúdos dele. E ficamos assim, né? Acabou o episódio 2. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Se você está no YouTube aí, deixa seu like, se inscreva. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que a gente responderá. E se você estiver no Spotify ou em outras mídias de áudio, compartilhe com seus amigos, com alguém da sua agência, com alguém que você acha que precisa ouvir seu conteúdo, com um expert. E é isso. Qualquer dúvida, chama a gente no Instagram, 77 Digital Marketing. E o Instagram da Gabi, mais uma vez, fala aí, Gabi, qual que é o seu? É o @Gabi com Y, BOBBOMKT. E o meu é @Breno Leads, Leads. Então vai estar na descrição também. Siga a gente e sinta-se à vontade para mandar dúvidas, sugestões e conversar mesmo com a gente, que o que a gente está fazendo isso aqui é para se conectar, né? No fundo, as redes sociais, o grande papel delas é conectar pessoas e é para isso que a gente está aqui. Valeu? Muito obrigado, galera. Então ficamos até a Valeu, próxima. Vemos vocês na próxima. até a próxima.